A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Recobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, no interior de São Paulo. Também sou professor da escola bíblica dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje estaremos estudando a lição de número 4. Ela tem como título Promessa e Obediência. Vai ser uma aula maravilhosa, ao qual nós iremos aprender muito com a palavra de Deus e com aquilo que o autor proporcionou para que nós estudássemos aqui nessa aula, tá bom? Antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, gostaria de pedir para vocês que deixassem aquele like do céu, aquele like abençoado que tem aí nos ajudado muito. Também gostaria de pedir para vocês que não deixasse de compartilhar os nossos vídeos. Compartilhe com todos aqueles que você conhece, que você sabe que não conhece ainda o nosso canal. O nosso canal tem aulas aí dos jovens e tem aula também dos adolescentes. Adultos e jovens são aulas ministradas por mim. Aulas dos adolescentes, pela minha esposa, a psicóloga Daniele Ricobelo. Ela está ministrando na revista dos adolescentes. Então, gostaria que você aí compartilhasse com alguém que você conhece, que dá aula para os jovens, dos adolescentes. Vamos encher esse canal de pessoas sedentas que querem aprender mais um pouco, tá bom? E também gostaria que você deixasse aquele comentário, é muito importante. O YouTube entende e reconhece que ele tem relevância, tá bom? E vai compartilhar para muito mais gente. Vamos lá. O nosso tema dessa semana, e nós já vamos iniciar aqui no texto áureo. O texto áureo, João capítulo 14, versículo de número 15. O texto vai dizer assim, ó, se é uma condição, ok? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, né? Amardes, guardareis, é uma posição. Eu vou amar, eu devo amar. Se eu vou amar e devo amar, eu devo também guardar. Então, é uma posição. Guardar e amar devido e por causa do quê? Por causa dos mandamentos, ok? Essas palavras de Jesus aconteceu na noite anterior à crucificação, ou seja, na última ceia. Só para nós mergulharmos aqui no texto, se você pega o capítulo 14, do 1 ao 14, você vai ver o encorajamento quanto à urgência de que Jesus havia revelado o Pai a eles, ou seja, ele encoraja os seus discípulos quanto à urgência de que o Pai havia sido revelado a eles. O capítulo 14, do 15 ao 24, fala sobre a promessa de que quando ele for, enviará o Espírito Santo para continuar revelando aos que o amam e o obedecem. A última etapa do capítulo, versículo 25 ao 31, fala sobre o encorajamento que Jesus dá aos discípulos para que eles pudessem se alegrar por ele. Por ele quem? Por Jesus. E por eles mesmos. Por quê? Porque a restituição de Jesus ao Pai trará muita alegria, bem como os benefícios aos seus seguidores, ok? A verdade prática, a obediência
a Cristo, e obediência é escutar com atenção. É um comportamento pelo qual um ser aceita as ordens dadas por outro. Então, a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida, ok? Leitura bíblica em classe, nós temos 2 textões aqui. Deuteronômio capítulo 29, do 1 ao 9, até depois capítulo 29, versículo 1, depois do 9 ao 12, e Hebreus capítulo 8, do 6 ao 13. Vou fazer um pouquinho diferente aqui. Deuteronômio 29, nós temos uma palavra-chave. Qual é a palavra-chave? Comprometer. Comprometimento, ok? Hebreus capítulo 8, versículo 6 ao 13. Qual é a palavra-chave aqui? Palavra-chave, sacrifício, ok? Entendendo isso, vamos resumir, é muito mais fácil nesse quesito aqui, nessas condições, resumir para os irmãos, tá bom? Aqui em Deuteronômio capítulo 29, nós vamos ver o terceiro e último sermão de Moisés, que é encontrado nesses 2 capítulos. O terceiro e último sermão de Moisés é encontrado nesses 2 últimos capítulos. Quais são? 29 e 30 de Deuteronômio, ok? Aí aqui, nesses 2 capítulos, nós vamos ver a descrição cuidadosa quanto ao relacionamento da aliança, né? Essa aliança feita do homem para com Deus. Então, se descreve aqui cuidadosamente a natureza do relacionamento na aliança com Deus. Então aqui, vamos analisar as divisões. Capítulo 29, versículo 1 ao 8, para ficar muito mais fácil. Agora essa geração deveria tomar uma decisão, ou seja, nós vamos ver o momento de decisão do versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 29. O capítulo 29, versículo 9 ao 15, nós vamos ver uma aceitação. Aceitação do quê? É aceitar a aliança que confirmará essa geração nova, porque nós estamos falando da geração nova, como povo verdadeiro de Deus. O capítulo 29, do 16 ao 29, vai falar sobre o compromisso. Esse compromisso seria irrevogável, nós estamos falando da aliança, porque senão viria o juízo. Virá o juízo sobre aquele que não cumprir os códigos, as normas, as condutas dessa aliança. Aí nós entramos agora no capítulo 30, né, que é do versículo 1 ao 10. Se permanecer fiel, Deus restaurará e abençoará esse povo novo que vai entrar na terra prometida. O capítulo 30, versículo 11 ao 20, que é o último ponto aqui, Israel escolherá entre Deus e o vazio, ok? Hebreus capítulo 8, vamos fazer a mesma coisa. Os sacerdotes araônicos ministravam na terra, num santuário que era cópia, correto? Um reflexo das realidades celestiais. Então isso tudo nós vamos ver em Hebreus capítulo 8. E se eu separar isso, irmão Adriano, como é que fica? Capítulo 8, versículo 1 ao 6. Jesus, nosso sumo sacerdote, ministra nos céus. Você vai ver isso no versículo 1 ao 6. O versículo 7 ao 9 do capítulo 8 de Hebreus. O próprio Velho Testamento profetiza a sua substituição por uma nova aliança. O versículo 10 ao 13, que é os últimos versículos do capítulo 8 de Hebreus, vai falar que com a nova aliança, os crentes que verdadeiramente vieram a conhecer Deus serão perdoados de todos os seus pecados e seus corações serão transformados, ok? Então aqui nós temos um resumo, depois dá pause aí, anote tudo certinho, porque é muito importante, tá bom?
Introdução. A Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. A obediência é um princípio divino que não caducou, ok? No Novo Testamento. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo. Ele exige do seu povo obediência, da mesma forma como Deus estabeleceu uma aliança, né, no Código Mosaico, lá com Noé, enfim, várias promessas que Deus fez a Abraão. Deus exigiu a mesma coisa logo em sequência, que era a obediência. Na nova aliança, também o papel da importância da obediência é muito importante. Então, fazer uma nova aliança em Cristo exige também de nós a obediência plena, irresistível, concernente à pessoa de Deus, ok? Então, aliança e mandamento estão juntos, são concomitantes, ok? Então vamos lá. A obediência no Antigo Testamento, o concerto de Horebe. Vamos entender um pouquinho aqui, tá bom? O concerto feito por Deus com seu povo no deserto de Horebe, era uma reafirmação das promessas que ele havia feito com Abraão e os seus descendentes, ok? Deuteronômio capítulo 29, versículo de número 30, fala da aliança feita na planície de Horebe, ok? Quando você olha Êxodo capítulo 19, versículo 3, ao capítulo 24, versículo 18 de Êxodo, você vê lá 55 leis e mandamentos que foram feitos, exigidos para a nação de Israel. Aqui em Deuteronômio capítulo 29, que significa a segunda lei, nós vamos ver essa aliança feita na planície de Horebe. Ou seja, eu tenho as promessas feitas a Abraão, tanto é que o autor deixa bem claro que aqui é uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão, e essa aliança, ela é chamada de Aliança Palestina, ok? Guarde esse nome, grife aí, Aliança Palestina. Nós temos a Aliança Abraâmica e nós temos a Aliança Palestina. Essa Aliança Palestina foi feita 39 anos antes da aliança feita no Monte Sinai. Só que aqui a diferença é que essa aliança palestina está sendo feita para uma nova geração, ok? Diferente daquela feita no Monte Sinai. Tá tudo ok? Tá tudo bem explicado? Os irmãos compreenderam? Amém? Então a velha geração havia morrido no deserto, exceto Moisés, Josué e Calebe, ok? Então vamos lá. Dentro dessa questão, se diligentemente ouvides, aqui você vê a citação de Êxodo capítulo 19, versículo de número 5. Lembra que eu falei das 55 leis e mandamentos? Êxodo capítulo 19, versículo 3 ao capítulo 24, versículo 18 do próprio livro de Êxodo, ok? Então aqui ele vai citar. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, povo santo. A nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto, tá bom? Então tá bem explicadinho aqui. O concerto nas campinas de Moabe. Muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe, 39 anos. Moisés reuniu novamente o povo, agora nas campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Então eu tenho um novo grupo, um novo segmento, pessoas jovens, filhos daqueles que morreram no deserto devido a vários agravantes.
dentre eles a murmuração. Muitos queriam voltar, muitos estavam com saudades da cebola, do pepino, do alho, da carne, da sepultura, ou seja, todos esses elementos que até o momento eram considerados efêmeros mediante aquilo que havia acontecido e mediante aquilo que estava para acontecer. Deus, de forma alguma, desvalorizou o alimento ou o local de sepultura. Fato é que naquele momento as promessas de Deus valiam bem mais do que aquilo que eles poderiam receber no presente. Aquilo que foi feito lá atrás era bem mais valioso, bem mais poderoso do que aquilo que eles estavam querendo no momento, que era alimentar o corpo ou ter uma sepultura. Fato é que Deus proveu tudo aquilo que o povo precisava, sapatos não se consumiam, roupas não se consumiam, isso foi deixado muito bem claro para essa segunda geração. Deus, com mão forte, tirou o povo do Egito, então eles viram, ainda criança, o mover de Deus trabalhando na vida dos seus pais e dos seus avós. E assim, quando nós olhamos essa questão da aliança, o texto no subtópico de número 2 vai falar que em Horebe, né, Deuteronômio capítulo 29, versículo 1, Moisés fala com uma geração nova que viu. Uma geração nova que viu o que Deus fez no Egito. O sustento era o miraculoso pão e roupa. Ou seja, Deus estava mantendo essa nova geração através do pão, da roupa, através de um sistema miraculoso no deserto. Ou seja, o sapato não se consumia, a roupa não se consumia, o maná caía todos os dias, né? Parecia, a Bíblia define como uma semente de coentro que tinha gosto de bolos de mel, ou seja, era algo que sustentava e era algo de maneira diária. Só terminou quando eles entraram na terra prometida. Então, Deuteronômio capítulo 29, versículo 1 vai falar sobre isso. Deuteronômio capítulo 4 ao capítulo 26, versículo 19, então seria capítulo 4, versículo 1, nós vamos ver que é especificado ali as leis para a nova geração. Então essa nova geração também tinha leis. É interessante que se você fizer um paralelo, dá a impressão que somente a nossa, vamos falar do nosso tempo, né? Somente a nossa geração a velha geração tinha leis, tinha conceitos, tinha as regras. E a nova geração hoje que está surgindo, eles não estão atentos a essas leis. Parece que eles estão vivendo um evangelho sem lei, um evangelho ao seu bel prazer, um evangelho livre de livre de leis, de normas, de conduta. Ou seja, quando nós olhamos e pegamos como exemplo a primeira, vamos usar como exemplo primeira e segunda, a primeira geração que saiu do Egito e a segunda que entrou em Canaã, Deus não poupou essa geração de leis específicas para a manutenção do povo. Pelo contrário, ele exigiu santidade, obediência. Não é porque eles eram novos, mas eu não vou exigir, porque se eu exigir, eles não vão aguentar o fardo, são novos, não vivenciaram muita coisa. Não, Deus exigiu da mesma forma. Então, quando a gente fala das aulas aqui, adolescentes e jovens, precisa de ter essa preocupação de que o jovem, o adolescente, precisa ter limites, né? Não se faz tudo o que quer. E se fizer alguma coisa, tem consequências. É por isso que o texto deixa bem claro. Se fizer alguma coisa, terá consequências, tá bom? E aqui, dos capítulos 27 ao 30, que no caso seria Deuteronômio, você vai ver as bênçãos e maldições, ok? Então vamos lá.
Então está bem explícito e bem explicado as divisões aqui, então fica muito mais fácil você ministrar a sua aula. Subtópico de número 3, as promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas. Aqui nós temos o monte Gerizim e as maldições que seriam no monte Ebal. No monte Gerizim foram proferidas 21 bênçãos para o povo de Israel. Quando nós vemos as maldições proferidas no monte Ebal, eu tenho 12 maldições contra 21. O que nós podemos trazer de importante aqui? Que quando nós falamos de relacionamento com Deus, quando nós falamos de pacto, quando nós falamos de aliança, a pessoa em si, ela vai ter mais vantagens, benefícios e bênçãos do que algum prejuízo. Porque quando eu falo de maldição, eu estou falando também de prejuízos que a pessoa pode ter mediante alguma desobediência. Fato é que as bênçãos de Deus extrapolam os limites estabelecidos pela maldição. São 12 maldições contra 21 bênçãos. Então, quem está andando certo com Deus, quem está trilhando os caminhos de Deus, tem mais benefícios, tem bem mais bênçãos estabelecidas, e ele pode ficar tranquilo que andando com Deus, ele nunca terá prejuízos, porque as bênçãos são maiores do que as maldições, ok? Então vamos lá. Então, quando nós falamos de aliança, nós estamos falando de um substantivo hebraico, ok? Que fala sobre associação, confederação ou liga. É a aliança entre muitos ou entre um. Tá? Se você pegar o verbo, se você entender essa questão, você vai ver que está relacionado muito o verbo relacionado à aliança. Eu não vou me ater aqui a falar, mas eu posso deixar ali depois na descrição do vídeo. Eu estou falando de afinidades, de unir em casamento. Então, quando eu falo de aliança, de compromisso, é a mesma relação que eu tenho entre o marido e a mulher, que estabelece princípios de fidelidade, de amor, de compaixão, que não vai abandonar no momento da tristeza, no momento da pobreza, no momento da doença. Ou seja, a aliança, ela tem um forte impacto na vida dos dois. E assim é a relação que nós temos com Deus. E o substantivo da aliança tem o sentido negativo de conspiração ou traição. Ou seja, quando nós olhamos para essa condição, nós estamos falando assim, olha, existe uma aliança, mas essa aliança pode ser quebrada também. Então, quando eu falo de aliança, pode ter também um sentido negativo, de conspiração ou traição. Eu vou para a casa de Deus, eu vou estar com Deus porque eu quero, eu desejo, eu estou interessado em algo. Então pode soar algum tipo de conspiração. Os irmãos compreenderam essa questão? Né? E é a mesma coisa aquele casamento por interesse. A pessoa casa, fala que ama, fala que deseja, fala que quer estar junto, mas ela está, ou ele, né, está interessada nas posses, ou interessado nas posses, no dinheiro, ou naquilo que a pessoa pode oferecer para ele. Depois de um certo momento, ele quebra aquele vínculo. Assim também é na casa de Deus. Então, quais são as condições da aliança? Elas são unilaterais, ou seja, são anunciadas por Deus e promulgadas com a certeza de que acontecerão. Então, ela é unilateral. Ela também é incondicional, ou seja, pode ser bilateral, porque são promessas que estão totalmente condicionadas
à aceitação e ao cumprimento de ambas as partes. Então, da parte de Deus, nem todas as promessas vão ser cumpridas se ele não quiser cumprir. Ele pode prometer, mas a Bíblia vai dizer que muitos morreram sem alcançar a promessa, tá? Moisés, ele viu a terra prometida, mas ele não entrou na terra prometida, já que nós estamos falando dele. Então isso pode acontecer. Por quê? Porque ela é incondicional. Condicionada quer dizer que Deus pode prometer. Deus prometendo, ele vai promulgar com a certeza de que essas bênçãos acontecerão. Isso também nas incondicionais, o próprio ser humano, ele pode fazer uma aliança e com o tempo ele quebrar essa aliança, não cumprir essa aliança. Então, da parte do homem é mais grave, porque muitas das vezes a quebra da promessa é devido a uma rebeldia. Da parte de Deus, ela acontece por vontade soberana e por quebra de contrato, ou seja, quando o homem não firmou-se, quando ele não se firma naquilo que ele propôs a seguir mediante aquela aliança. Então, mediante a desobediência, Deus não é obrigado mais a cumprir, ok? Então vamos lá. As principais alianças, eu queria destacar aqui as principais, tá? Existem outras, você pode pesquisar em algum livro que você tem, né? Vários aqui e outros, você vai ver que existem várias alianças, mas eu destaquei aqui as 6 principais. Primeiro, a aliança noética. A aliança noética tem como resultado de que Deus jamais ou nunca mais iria destruir a terra com água. A segunda, a aliança abraâmica. O resultado dela seria transformar a sua posteridade de Abraão em uma grande nação. A 3 é uma aliança mosaica ou aliança do Sinai. Viu a diferença? Nós estamos falando de uma aliança palestina, ok? O resultado, os elementos condicionais condicional é prioritário. Ou seja, nós falamos aqui, condições da aliança, ou seja, ela pode ser condicional e ela pode ser incondicional. Então, quando nós falamos de aliança condicional feita no Monte Sinai, ou nós citamos lei mosaica, ela é um elemento condicional, ou seja, é prioritário. O que Deus falou é aquilo, está estabelecido por Deus. Deus exigiu que fosse assim. A aliança palestina, que é a que nós estamos estudando, tá? No caso aqui seria a 4ª aliança, a aliança palestina. Ela é uma aliança unilateral, ou seja, depende dos dois lados. Reparem a diferença. A abraâmica, ela é condicional. Deus estabeleceu, da sua descendência eu vou fazer uma nova nação. É condicional, é Deus que estabeleceu essa aliança. Agora, na aliança palestina, não é condicional, ela é incondicional, ela é unilateral. Ela vai depender de ambas as partes, como ambas as partes irão proceder. Há uma diferença muito grande. A 5ª, aliança davídica, ou seja, ela é também unilateral entre Davi, Salomão e o reino eterno do Messias. O 6º é a nova aliança. Cristo é o redentor e mediador. É uma aliança condicional, ela não é incondicional, ela não vai depender de mim para salvar a humanidade, não. Ela é condicional. Essa aliança está em Cristo, que é o redentor e o mediador. Então, nada interfere nessa aliança e nessa promessa. Tópico 2, a obediência no Novo Testamento. Hebreus 8, aí nós já saímos aqui de Deuteronômio capítulo 29, tá? Vamos aqui para Hebreus capítulo 8. Apresenta aspectos do Antigo
concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Então nós estamos falando aqui de relacionamentos, que o autor deixou bem claro no subtópico de número 1, um novo concerto. E esse relacionamento ele se dá por meio da fé e da obediência. Antes era por meio do sacrifício e obediência, ok? E quando nós falamos de Abraão, Abraão usou a fé, né? Pela fé, Abraão, pela fé. Então, quando nós analisamos a questão de Abraão, tinha o sacrifício? Teve o sacrifício? Sim, mas a fé em Abraão foi bem mais mostrada, bem mais solidificada do que no período aí da lei mosaica, tá? Então vamos lá. Fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observação ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento, tá? Então essa fé estava atrelada à obediência e ao sacrifício. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, Jeremias capítulo 31, ao versículo de número 33. Então, o que nós podemos extrair aqui? Primeiro, Hebreus capítulo 8, versículo de número 1. O sumo sacerdote ao qual se assentou à direita de Deus nos céus. Quem é? Quem é comparado ao sacerdote? Jesus. Versículo 7 do capítulo 8. Se a primeira aliança não tivesse imperfeições, não precisaria buscar lugar para a segunda. Então, ela tem imperfeições, ela é defeituosa. Então, a primeira aliança, se ela não tivesse imperfeições, ela não precisava de ser substituída. Então, ela foi substituída pela segunda aliança. Isso daqui está em Hebreus capítulo 8. Subtópico 2, Jesus Cristo, o mediador. Jesus Cristo é o mediador. O novo pacto foi profetizado pelo profeta Jeremias, que está aqui em Jeremias capítulo 31, versículo 33, que é citado em Hebreus capítulo 8, versículo 10. Por isso que ele citou o versículo acima, porque essa referência é de Hebreus capítulo 8, versículo de número 10. Esse novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que o respondem com arrependimento, fé, a oferta de salvação. Então há uma diferença muito clara quando nós observamos a questão de Hebreus, mostrando essa diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. O sacrifício que era temporário pelo sacrifício eterno e contínuo da pessoa e obra de Jesus. Aqui ele vai citar 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, há um só Deus, há um só mediador entre Deus e o homem. Quem está entre Deus e o homem? O animal? O que está entre Deus e o homem? O templo? O que está entre Deus e o homem? A oferta de sal? Não. O que está entre Deus e o homem é Jesus Cristo, ok? Subtópico de número 3, obediência no novo concerto. Aqui nós vamos ver que fé e obediência andam lado a lado. Nosso Senhor Jesus ensinou: se amardes, guardarei os meus mandamentos. Aqui é um dos pontos chaves da revista, que é falar sobre o amor e a obediência. O amor à palavra, o amor a Cristo, o amor à obra. Quando nós falamos de amor, está intimamente ligado à obediência. Se eu amo, eu obedeço. Eu amo a Cristo. Eu faço o que Cristo manda. Mas ele é desobediente. Por quê? Porque somente fica nas palavras. Ele não entra para a ação. Porque quando eu falo de obediência, automaticamente eu estou falando de ação. Eu preciso sair
da inércia. Obedecer é fazer. Obedecer é agir. Obedecer é proteger. Obedecer é aceitar. Obedecer é uma ação contínua, ok? Não é somente um momento, não é somente uma etapa, está relacionada a um ato contínuo, tá bom? Então vamos lá, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Aqui vai falar sobre o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Versículo 23, contra essas virtudes não há lei, em hipótese alguma. Tópico 3, bênçãos provenientes da obediência a Cristo, bênçãos espirituais. O Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. Segundo Coríntios capítulo 3, do 4 ao 6, vai dizer que ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque o Espírito vivifica e a letra mata. Não quer dizer, irmão, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com teologia, tá bom? Aqui está falando que nós nos tornamos ministros. Por quê? Na antiga lei, no antigo pacto, eu tinha uma descendência, né, a descendência de Arão, a descendência dos levitas, que eram autorizados de forma oficial e que de semana em semana tinha um grupo que ia para o templo, para o tabernáculo, para fazer as suas obrigações. Trocar ali todos os utensílios, trocar o pão, colocar azeite, fazer toda a limpeza, a higienização e a continuidade do templo. E assim, estabeleceu-se que certas pessoas, certos grupos poderiam ministrar, outros não. Então ninguém estava autorizado a não ser se fosse da descendência de Arão e dos levitas. E assim havia uma regra estabelecida. Aí, o que acontece? Você tem aí o templo depois que seguiu a mesma lógica e ninguém poderia entrar no templo. O Santo dos Santos, por exemplo, era somente o sumo sacerdote uma vez por ano. O lugar santo seria ministrado pelos levitas, os sacerdotes também faziam a sua parte na obrigação ali dos sacrifícios, as pessoas levavam o sacrifício e fazia todo aquele ritual, e você tinha uma ordem estabelecida, você tinha pessoas específicas. Agora, 2 Coríntios capítulo 3, vai dizer não, essa ordem acabou. Ele nos capacitou, precisou de uma capacitação, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. E essa nova aliança está em Cristo. Eu e você somos aptos a fazer, a orar, a interceder, a ter o dom de cura. Nós estamos aptos a receber o dom de cura, o dom da palavra, o dom de discernimento do Espírito, ou seja, qualquer um dos dons estabelecidos. Você tem poder pela palavra, de usar a palavra, e aquela pessoa ser curada, transformada e perdoada por causa do poder da palavra que você ministra. Antes não. O sumo sacerdote ia uma vez no ano pedir perdão para o povo. E também, se você fez alguma coisa de errado, você pegava a sua oferta, levava até o sacerdote, ele analisava, fazia, conversava com você e você saía dali perdoado. Então, era uma expiação pelo pecado, né? Então, quando você olha para essas questões, você vê que hoje nós detemos essas credenciais de ministros de uma nova aliança, ok? Então, valorize isso. Aqui, a justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça.
A vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 11. Vós fostes lavados, não somente lavados, santificados, e não somente justificados, mas também santificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. E assim nós podemos, através da lavagem pela palavra, da santificação pelo Espírito Santo e da justificação por Jesus, nós estamos aptos a trabalhar, aptos a exercer o ministério sacerdotal que Deus estabeleceu para nós na nova aliança. Então, eu e você estamos como ministros do Evangelho e sacerdotes de Deus. Tanto é que nós usamos muito a expressão sacerdote do lar. Ontem nós ministramos uma palestra para homens, né, aqui na Cidade Franca, ministramos ali para homens, e nós falamos muito sobre isso, sobre ministério e casamento. Os dois estão interligados, ok? Alegria no Espírito, essa relação com Cristo marca uma vida de quem anda em justiça, e quem pratica a justiça tem a paz de Cristo. Encerrando aqui, alianças teológicas. São 3 que eu queria destacar para a gente encerrar essa lição. A aliança das obras, nós estamos falando aqui de Adão e Deus. Então, os resultados dessa aliança, aliança das obras, é uma vida pela obediência e amor. Deus é a verdade, a sua palavra é a garantia. Nessa aliança das obras, nós falamos sobre Adão e Deus. A aliança da graça é a relação entre Deus e o homem. O resultado é a vida ou condenação eterna. E nós temos aí a aliança de redenção. É um acordo unilateral entre o Pai e o Filho, mediante uma segunda aliança entre Deus e o seu povo. Então nós temos 3 tipos de alianças que são chamadas de alianças teológicas, ok? Deus abençoe você, meus irmãos. Foi um prazer, foi uma honra compartilhar um pouco desse conhecimento com você, tá bom? Deus abençoe você, sua casa e sua família. E se você quer que a gente esteja aí na sua igreja ministrando aí um seminário, um simpósio, nos chame aí, tá? Tem meu WhatsApp aí, meu número comercial. Pode me chamar aí, a gente vai marcar e vai ser uma honra estar aí na sua igreja, tá bom? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.